capítulo 3, versículo 13. Amém. É só trazer a tela do seu também. Se ajuda também. Glória a Deus. É 12, né? Amém. Vamos lá. Quem achou ali, fala glória a Deus. Amém. Eu colei com algumas dificuldades porque eu esqueci os óculos e essa minha letra pegou. Diz assim: olha, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Amém? Em nome de Jesus, ora por mim, ora por você, ora por mim, ora por você, Pai. Eu oro neste momento pelo povo que está olhando para a minha vida, para que eu seja neste momento um vaso de bênção, para que eu seja usado pelo Senhor, para que eu seja honrado neste momento, para que eu seja, Senhor, usado para distribuir a eles, Pai, a tua bênção, para que eu seja honrado com o privilégio, Deus, de abençoar o teu povo, com o privilégio de falar com eles, de anunciar, de ensinar o teu povo, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre a vida de cada crente nessa igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus. Amém. Vamos. Esse texto é bastante conhecido. Eu disse na sexta-feira, eu preguei na sexta-feira na mensagem, e eu falei sobre, às vezes, quando nós vamos à igreja, e nós vamos como juízes, levamos à nossa frente um filtro, pastor Sérgio, um escudo, pastor Sérgio, bom para pregação. E aí, quando o pastor lia texto, nós já estamos dizendo assim: mas isso não é isso. E aí nós já nos armamos, daí não vem nada de novo no meu começo. E eu quero que vocês sejam muito atentos e abram o coração para Deus falar com você. Amém? Amém? Abra o coração para Deus falar com você. Esse texto, essa conversa começou quando Jesus ele recebeu um homem chamado Nicodemos, que era fariseu. Aqui diz o texto, príncipe dos judeus. E esse homem procurou Jesus. Olha aqui. Esse homem procurou Jesus com o objetivo de ser salvo. Quando a pessoa procura Deus, quando a pessoa procura Jesus, quando ela procura a igreja,
é porque ela tem sede, ela precisa receber alguma coisa. Quando nós falamos da morte, todo mundo tem medo da morte. Se perguntasse quem quer ir para o céu, todo mundo quer. Mas aí quando você fala, quem quer morrer, ninguém quer morrer. Mas se você morrer, você vai para o céu. Você não quer morrer. Mas eu quero dizer, eu não quero morrer. Então todo mundo tem medo da morte. Quando o homem vai a Deus, ele procura Deus, é porque ele tem medo. E ele tem sede de conhecer a salvação. Ele quer conhecer a salvação. Ele quer saber a respeito da vida eterna. Ele quer saber o que Deus tem para oferecer para ele. E Nicodemos, homem inteligente, homem que exercia um poder, exercia uma autoridade sobre Deus, ele ouve falar a respeito de Jesus e a respeito do seu ensinamento, do que Jesus ensinava. E quando ele chega até Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus. E ele pergunta: sabemos que és mestre filho de Deus. Ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus for com ele. E Jesus faz uma série de questionamentos, responde uma série de coisas para ele também. E Nicodemos faz uma pergunta chave para Jesus. Ele pergunta: como que o homem pode nascer? Que Jesus fala para ele: esse homem precisa nascer de novo para herdar a vida eterna. Ele pergunta assim: como é que o homem pode nascer se ele já é? Como é que ele pode voltar ao ventre da sua mãe se ele já é? Aí Jesus faz essa explanação. Diz: não, tem que nascer de carne a carne, mas tem que nascer da água do Espírito. Aí vem em seguida, na continuidade dessa conversa, Jesus fala isso que nós acabamos de ler. Ele diz: olha, ninguém subiu ao céu, senão desceu do céu, o Filho do Homem está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, ele vai falando. E ele diz: para que todo que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o tradicional versículo conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho de para que todo que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele diz: porque Deus enviou o seu Filho. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí quando eu leio aqui o 15, 16 e 17, eu entendo que a salvação ela é oferecida a todos os homens, a todas as pessoas. Por que ela é oferecida? Porque todas as pessoas elas correm risco. Elas correm risco por quê? Porque elas não têm esse direito sem conhecer Jesus. Nós fazemos a seguinte afirmação quando conhecemos uma pessoa: fulano é muito bom, só falta Jesus na vida dele. Quando falta Jesus, falta tudo. Porque eu posso construir casas, comprar casas, ter carros, ter dinheiro, ter coisas, posições aqui na terra, mas a partir do momento que eu morrer, eu preciso de Jesus para que eu tenha vida eterna. Eu preciso de Jesus para que eu receba a vida eterna, para que eu viva eternamente. Então a primeira coisa que eu preciso, que o homem precisa na vida dele, ele precisa aceitar a salvação gratuita de Deus, que é chamada de favor merecido.
necessário que o homem se arrependa. É necessário que haja arrependimento dos seus pecados. E o arrependimento, ele consiste em mudança. Nós somos passivos de erros, somos sujeitos a falhas, todos nós somos. Mas o que pode mudar nessa história? O arrependimento. Porque o arrependimento ele vai fazer, ele vai gerar mudança de atitude, ele vai gerar mudança de comportamento, ele vai gerar mudança de coração, ele vai gerar mudança de mente. Que eu posso ler isso em Coríntios 7:10. Então, aquela indiferença que eu tinha com relação ao pecado, que nós de repente éramos indiferentes a isso. Se você falava palavrão, você não se importa, você hoje já não fala mais. Se você magoava as pessoas, já não se importa mais e não se importa, hoje já não tem mais magoados. Se você é uma pessoa que não se preocupava em vir à igreja, em servir a Deus, em fazer as coisas a Deus, hoje você passa a se preocupar. Se você era uma pessoa que não tinha nenhuma preocupação com o coração, com dedicação às coisas de Deus, você passa a ser. Então, antes isso não tinha nenhuma importância para nós. O pecado para nós era a coisa mais comum do mundo. Então, o homem contava os seus pecados para os outros com satisfação. Então, o homem que bebe, ele conta, ontem eu enchi a cara, eu bebi todas, e ele conta aquilo como a maior vantagem, porque ele é indiferente ao pecado. Então, o homem que leva essas pessoas, ele conta como se aquilo fosse a maior vantagem. O homem que conta os seus erros, que fala os seus erros, ele fala como se fosse a maior vantagem da vida dele. Então, essa indiferença, quando ele se arrepende, ela é substituída por um desejo sincero de obter a salvação, um desejo verdadeiro de obter a salvação. E aquela autossuficiência que muita gente tem dentro de si. O que é a minha autossuficiência com relação à salvação, com respeito à salvação? Quando eu digo assim, eu não fumo, não bebo, não mato, e isso que é suficiente para ser salvo, não é. Para ser salvo, para obter, para ter, para receber a salvação e para manifestar o verdadeiro arrependimento dentro do meu coração, eu preciso aceitar isso que Jesus disse que era necessário. Eu preciso receber isso que Jesus disse que era necessário. Ele disse que era necessário o homem nascer de novo. Como é que ele nasce de novo? Recebendo a Jesus. Ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Quem é que condena? Quem condena é o homem. Quem é que aponta o dedo para nós? É o próprio homem. Quem é que fala contra nós? O nosso semelhante. Quem é que nos perdoa o pecado? O Senhor Jesus. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E ele diz: para que todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. Quando ele oferece a salvação, ele está dizendo assim: essa salvação é por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
que eu creio, né, no Senhor Jesus. Porque o que o homem precisa para ele manifestar esse arrependimento, mostrar esse arrependimento? O que isso quer dizer quando há esse arrependimento dentro do homem? Que ele creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que é isso? Essa palavra que está sendo usada, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, que já ela virou um xamã. Ela virou uma palavra pior. Quem quer receber a Jesus como único e suficiente Salvador? Aí vai algumas pessoas lá na frente e nós vamos dizer, ganhamos tantas pessoas para Jesus, mas preste atenção. Crer em Jesus, que Ele é o único. Por que nós estamos falando aqui que nós não batizamos a criança? Porque ela precisa crer que Jesus é o único, que Ele é o único Deus. Crer que Ele é o único, que não existe outro, que eu não vou pedir através de outro, que eu não vou pedir salvação através de outro. Alguém pode acender milhões de velas para mim, meu amado, após a minha morte. Alguém pode fazer milhares de orações pela minha vida. Alguém pode fazer milhares de preces e de promessas pela minha salvação após a minha morte, que eu não terei nenhuma chance se eu não receber a Jesus como único. Como único. E aquele único que não deixa, que não falta nada. O único é suficiente. Olha bem, quando você tem um salário, quando você tem alguma coisa na sua casa, comida para visita, você diz assim: eu tenho o suficiente para todo mundo. E Ele é único na minha vida e suficiente Salvador para a minha alma. Único e suficiente Salvador. Então eu preciso crer dessa maneira. Quando eu creio, eu estou confessando o meu arrependimento. Quando eu creio dessa maneira, quando eu creio como único, quando eu creio dessa forma, eu creio no testemunho de Deus com respeito à pessoa, é a obra do seu Filho, o testemunho que Deus dá, o que Deus fez, o que Deus colocou lá diante de mim, o que Deus colocou diante de nós. Eu tenho que crer nesse testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. O profeta Isaías já falava a respeito de Jesus. O profeta Isaías já dizia que o Messias viria. Deus já falava através dos profetas. Logo e pecou, Deus já traçou o plano da redenção. O plano de salvação já começou a implantar na terra. Por isso, meu amado, quando eu creio, quando eu aceito o arrependimento, eu creio no testemunho de Deus com respeito à pessoa e à obra do Filho Jesus executada na cruz. A obra de Jesus executada lá na cruz. Eu confesso ser um pecador culpado e perdido. Eu devo crer no fato de que Jesus morreu por mim, levou os meus pecados, tomou o seu lugar na cruz, realizou uma obra perfeita, fazendo tudo o que era necessário para a salvação. Alguém pode dizer assim: ah, mas a obra não foi completa, Jesus morreu, Jesus foi assassinado. Não, Jesus não morreu, Ele entregou. Ele disse: olha, Pai, nas tuas mãos, Ele morreu como Ele quis. Ele deixou seu corpo morrer como Ele quis. Ele disse: Pai, está consumado. Olha bem, está consumado. A obra está perfeita, tudo o que era necessário já fiz. Amém? Tudo o que era necessário, toda a dor daquela pessoa lá que fugiu da cruz, toda a dor daquela pessoa lá que se abençoou, toda a dor daquela pessoa, eu já levei, Pai. Está tudo aqui sobre mim, está tudo aqui sobre essas feridas do meu corpo. Aí Ele diz: nas tuas mãos entrego o Espírito. Amém? Nas tuas mãos entrega o Espírito. Quando Ele diz: quando a obra perfeita estava realizada. Nós não somos crentes, irmãos, porque Ele te ama. Nós não somos crentes
Nós somos crentes porque nós precisamos de misericórdia de Deus. Nós precisamos de cura das nossas fraquezas. Nós precisamos de arrependimento do nosso pecado. Nós precisamos de arrependimento do nosso erro. Mas você às vezes olha para você e diz assim: mas eu tenho cometido tantos erros, pastor. Já conheço o Evangelho há tanto tempo e tenho cometido tantos erros. Mas o Filho de Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Ah, mas fulano é tão pecador, não vale a pena pregar para ele. Vá por si, porque Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Posso ouvir um amém da igreja do Senhor? Posso ouvir um glória a Deus da igreja do Senhor? Confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na minha vida. Como em Romanos 10, 9 e 10. Eu preciso confessar a Jesus como Senhor na minha vida. Olha para mim. Quando alguém é Senhor sobre a minha vida, eu obedeço esse Senhor, eu amo esse Senhor. Queridos, prestem atenção. Qual é o funcionário que ele é altamente produtivo na empresa que ele trabalha? Aquele que está satisfeito. Ah, pastor, aquele que ama, hein? Não, aquele que ama o seu patrão, aquele que ama o seu líder, aquele que ama a pessoa que lidera sobre ele, aquele que olha para aquela pessoa e diz assim: ele me paga pouco, mas eu sei que essa empresa vai melhorar, eu sei que ela vai crescer, eu sei que ela vai prosperar de novo e eu vou ser abençoado aqui. E ele vai amando, e ele vai amando. Por que nós amamos a Jesus? Porque ele é nosso Senhor. Por que nós amamos por Senhor? Porque ele morreu por nós. Por que ele morreu por nós? Para que nós não perecêssemos aqui. E nós nem estávamos aqui ainda. Já tínhamos alguém entregando a sua vida para morrer em nosso lugar, meus queridos. Para morrer em nosso lugar. Apenas irmãos. Por isso nós precisamos servir. Por isso nós estamos trabalhando para ele. Por isso nós estamos chamando a presença dele. Você é um pouquinho meu esposo. E vou lembrar uma coisa que eu comentei essa semana com alguém, não me lembro de quem, nem que momento, mas eu fiz o seguinte comentário: como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. As pessoas casavam, davam sem casamento, festejavam, e de repente veio o dilúvio, a porta da água se fechou e todos pereceram. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim. As pessoas não estão preocupadas com a essência, a genuinidade do Evangelho, a verdade do Evangelho. Nós seguimos a hora que sobra tempo, a hora que dá, a hora que podemos, o dia que podemos, quando não tem nada mais interessante, então nós podemos servir. Ah, hoje eu tenho aniversário, hoje eu tenho tal coisa, hoje eu tenho tal. E nós vamos prosperando e nós vamos deixando em segundo plano. Tudo que ficar em segundo plano para mim é algo que não tem importância. Guarde uma frase que eu vou falar para você, não é que para mim. A vida é feita de prioridade. Eu valorizo aquilo que é prioridade para mim. O que é prioridade para mim? Aquilo que é mais importante para mim. Aquilo que agrada o meu coração. Aquilo que alegra o meu coração. Isso me traz. Isso é a minha prioridade. Amém? É não. Quando a gente vai no churrasco, a gente vai lá, presta atenção. Você vai lá no almoço, qualquer lugar, dia de semana, dia normal. Vê uma pessoa passar o carro, ela põe bastante arroz, bastante feijão, assim, salada, as guarnições e um pedaço de carne, assim. Vai no churrasco, na festa lá, irmão. O cara coloca uma colherinha de arroz, feijão de trem, um pouquinho de maionese, um pouco de alface, esse rúcula, que ajuda de jeito melhor. Ele passa na fila da carne, pode pôr mais aqui, porque aquilo agrada mais a ele. Só para ter carne no prato, porque pega com os olhos, porque aquilo nos agrada, aquilo faz bem para nós. Então aquilo que o
prioridade nas nossas vidas? Tem sido prioridade no nosso coração? A minha salvação, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu não for mais pastor dessa igreja, se eu não for nada, não vou para nenhum cargo que eu tenho, mas se sobrar a minha salvação, sobrou a parte maior, sobrou a parte melhor, ficou o filé mignon da coisa. Um dia eu fui comer num restaurante em Santos e eu pedi lá um peixe. Comi lá a carne do peixe, estava eu mais uma pessoa. E o garçom veio assim e falou assim: vocês estão deixando a melhor carne do peixe, só tinha osso na mesa. Ele virou as costas do peixe assim e tirou de uma região lá, não me lembro exatamente o nome do peixe, uma carninha gostosa, e colocou no prato e falou: isso aqui é o ômega 3. Isso aqui é o melhor peixe. Falei: não, o melhor está comigo, gente. Não, isso aqui é o melhor. Isso aqui tem o que você precisa, o ômega 3. Você não precisa de quem serve. Presta atenção. Se perder tudo, mas restar a salvação, é o que você precisa. Amém? É o que eu preciso. Ah, se eu ouvisse glória a Deus por isso. Se eu falasse assim, que Deus vai dar muito a vocês, para vocês aqui, tem saltando na cadeira, pulando no banco. Mas eu estou dizendo que a salvação é o que há de mais importante para você, meu irmão, minha irmã. A salvação, Jesus morreu por causa da sua salvação. O resto é que se os caídos sobre Deus, você vai escolher, você não vai acrescentar. Ele morreu nada. O que há de mais importante é a salvação, família. É a salvação, é a vida eterna, o que há de mais lindo que nós temos. Quando há o arrependimento, a confissão diante de Deus, quando eu chego para o Senhor com sinceridade e digo: Senhor, esta é a minha condição, esta é a minha situação. Este é um Deus que é um passo importante e decisivo, porque é um ato definido de vontade. Isso mostra que eu tenho vontade. Isso faz Deus ver que eu realmente criei, que eu acreditei, que eu creio no nome dEle, que eu creio na palavra dEle, que eu acreditei no nome dEle, quando eu tenho o ato de confessar, de abrir o meu coração, de me arrepender, de viver o arrependimento no meu coração, de viver o arrependimento na minha vida. É como se Deus dissesse: esse meu filho crê no meu filho Jesus. Essa pessoa crê no meu filho Jesus. Quer confessar a Jesus como Senhor ou não? Ah, pastor, é ir na igreja, levantar a minha mão, não é confessar diante das pessoas lá fora. Eu sou crente em Jesus.